Aí eu queria que você me falasse um pouquinho de como é que foi a infância de vocês lá, do pai de vocês lá na roça. Eu caminhar pelas roças mesmo, pelos potreiros, e ir na aula, isso sim. Ele ia na aula? Sim, né? Ele começou a ir junto com nós, o tempo que nós ia. Ele gostava? Olha, até que o nego gostava de ir na aula, sim. É? Porque se ele for estudar, né? Mas tudo podia ter ido também, que o pai queria. E a gente aprendeu fácil, porque o pai ajudava. É O pai mesmo? ajudava nós nos cadernos, sim, nas leituras. Ô tia, me conta como é que o pai ia pra escola. Ele ia de cavalo, ia a pé? Ele ia, os últimos anos, ele tinha que ir a cavalo. Quando ele saiu mesmo, acho que sim, acho que eu já tinha saído de casa. Ah, você já tinha casado. Eu acho que sim. Ah. Mas ele estava tudo programado para ele estudar. E você sabe se o pai, ele quis voltar pra casa alguma vez ou não? Depois que ele saiu? Nunca mais. Não quis, o pai né? queria que ele voltasse a morar por lá. O pai falava que queria que ele voltasse a morar lá perto. E ele não quis. O estudo que ele tinha, ele não ia voltar para dentro do mato lá. De novo, né? Não ia mesmo. Eu sei que a vovó, ela teve uma infância... Vovó porque eu costumei chamar ela de vovó depois de vocês, né? Mas eu sei que a minha mãe, ela teve uma infância humilde. A avó Tetê e o vô Áureo sempre batalharam bastante para poder criar bem os filhos, né? Moraram na roça durante um tempo, depois foram para a cidade. Sei que teve um momento da infância dela em que ela passou em Curitiba ou em Palmas, eu não sei exatamente, morando com a tia Laura, e ela tem muito boas lembranças daquela época. Sei que a vovó tem uma paixão muito grande pelo avô dela, o vô Pedro. Foi uma pessoa que marcou tanto o vô Pedro quanto a avó, a esposa do vô Pedro, foram pessoas que marcaram muito a vida, a infância da minha mãe e principalmente a adolescência. Sei que a vovó Iris foi uma adolescente talvez um pouquinho rebelde, sei que ela era muito namoradeira. Isso ela fala e eu tenho constatações disso. Eu sei que o vovô era recém-chegado lá em Palmas, né? O filezinho, brotinho novo, filezinho do Chevette. A vovó, o cabeludo do Chevette. A vovó estudava em Palmas, morava com a tia Laura, ficava lá em Palmas para estudar. E aí um dia à noite, no barzinho onde o vovô fazia o jantar dele, onde ele se alimentava, eles se viram e parece que ela viu ele e falou assim, vou pegar esse filé para mim. E bateu uma aposta com a amiga dela de que ela ia pegar o vovô. Bom, desse momento em diante, né, ela colocou isso na cabeça, trocaram os olhares, eu acho que surgiu alguma coisa ali, só que tinha um agravante. O vovô era comprometido, o vovô era prometido, ele estava até de mudança para outra cidade já, tinha pedido transferência, que ele ia para um lugar que se chama Luanda, se eu não me engano. Eu não lembro se era a cidade que se chama Luanda ou a pessoa com quem ele se relacionava que se chamava Luanda. E a vovó também tinha compromisso com outro rapaz, então era um amor meio que impossível de acontecer. Porém, isso desabrochou e aí os dois acabaram terminando com os seus relacionamentos e iniciaram essa vida nova em menos de 4 meses. Eles já estavam casadinhos lá em Palmas. Dizem as más línguas que o vô Áureo falou assim, eu nem vou investir, fazer festa muito grande não, porque não vai dar menos de um ano, você vai estar aqui me devolvendo ela. E
parece que isso não aconteceu, né? Com muita alegria eu vim aqui compartilhar algumas coisas a respeito da Irineia e do Vargas. Eu participei do casamento da Irineia e do Vargas tocando uma música para a Irineia entrar na igreja. Mas teve outras situações que eu acompanhei também, desde o início do namoro, né, que fui eu que abri a porta para o Vargas no primeiro dia que ele foi almoçar lá em casa. A Irineia morava conosco e aí ele foi almoçar lá em casa num domingo e fui eu que abri a porta para ele entrar. Sobre o casamento também, teve uma situação bastante engraçada que eles confundiram o carro do Vargas com o carro do meu pai e colocaram as latas, pintaram o carro, recém-casados e tal, o carro do meu pai, quando na verdade eles deveriam ter feito no carro do Vargas. Daí saímos nós com o carro cheio de latas amarradas atrás e pintado. Foi muito engraçado. Enfim, eu tive uma convivência bastante grande e afetuosa com a Irineia, né? Ela morou um tempo lá em casa, ela fazia faculdade e dava aula no interior, né? Lembro muito bem do dia que eu cheguei. Eu lembro que estava anoitecendo e como eu trabalhava, eu saí do trabalho, já era mais quase 6 horas da tarde, aí fui lá e já eram assim, aproximadamente umas 7 da noite. E aí eu lembro muito bem que eles estavam lá fazendo uma janta, né? Um jantar lá com uma panela diferente, uma coisa que a gente nem conhecia lá na época, né? Ainda em Montanha não tinha, acho que era uma panela elétrica. Nossa, mas aí eu super bem recebida, na hora já me convidaram para o jantar, para ficar para o jantar, e uma conversa boa, agradável, foram super receptivos, uma simplicidade, né? Assim, uma coisa que cativa a gente, né? Que conquista. Aí eu me identifiquei logo de início, né? Aí a partir daí foram acontecendo os outros encontros, né? Outras conversas, bate-papo, tudo. Mas assim, foi muito, muito boa. A primeira impressão que eu tive foi muito boa. Depois eu mudei, né, de lá, vim embora para Vitória, eles ficaram aí um tempo. Mas assim, nunca perdemos esse vínculo, não. Sempre. Mas a gente nunca perdeu. Quando morava em Aracruz, a gente ia a Aracruz, ia João Neiva, passava o fim de semana, jogava o nosso baralhinho. Eu fico assim emocionada também quando eu falo. Poxa, porque eu penso assim, gente, são 40 anos, né? Não são 40 dias, 40 meses, não. E aí a gente, né, permanecer, sempre que eu precisei, todas as vezes que eu precisei do apoio deles, eles sempre estiveram presentes. Eu acho também que quando, né, talvez eles precisaram de alguma coisa, a gente estava ali presente. Então isso assim, e ver, né, passar por muitos momentos, muitos mesmo, assim, sem julgamentos, sabe? Sem uma coisa assim que magoasse o outro, né? Ah, isso aqui que você fez me magoou, ou não, assim, sabe? Foi uma amizade assim que eu fico muito, muito feliz, me emociono muito também, porque às vezes é muito maior o nosso vínculo, porque eu tenho, às vezes, até com um irmão, uma irmã. As histórias são muitas, né? Agora, a que assim, permanece e vai permanecer por muito tempo é o Peruá. Tem também quando eles mudaram, acho que para João Neiva, que a casa era um porão, não tinha casa na cidade. Né?
Assim que chegou a mudança, chegou o caminhão de mudança, começou a descarregar, os seus avós, o Vargas e a Iris, já foram lá conversar com a gente, oferecer ajuda. Eu lembro bem, assim, do outro dia, né? Porque eu estava fazendo faxina no banheiro. E aí a casa estava, né, toda bagunçada, Cheia uma de bagunça caixas mesmo. para todo lado. Eu não tinha ido na universidade ainda, então não conhecia ninguém da universidade, né? A gente não conhecia ninguém mesmo. Aí a sua avó foi, né? Aí ele foi lá e se ofereceu para ajudar, né? Foi super simpática. Eu falei, nossa, como é que existe uma pessoa assim mesmo? Né? Que vai, bate, se oferece, né? Bate na porta, se oferece para ajudar e tal. Aí se apresentou e se ofereceu para ajudar e tal. Aí passou, né? Ela voltou para casa dela, a gente conversou um pouquinho ali e passou. Aí depois é que a gente começou a ter um contato diário, né? Porque eles moravam do lado e ela sempre se oferecendo para ajudar e tal. E a Maju começou a ir muito em casa para brincar com o Ian e com a Júlia. Eles gostaram muito dela, ela gostou muito deles e ia lá brincar. Eles iam para casa dos seus avós para brincar também. E aí a amizade foi crescendo, aí começamos a fazer churrasco juntos, tanto lá em casa, na casa, quanto na casa dos seus avós. E aí foi crescendo. Eles foram muito abertos, né? Já convidaram logo a gente ir lá na casa deles. E aí a gente também, né, estava numa fase, né, muito aberta, então a gente também convidou eles para vir. Foi muito, muito rápido, muito tranquilo, assim, né? Uma convivência muito gostosa. A partir daí já começamos a fazer pequenas viagens, fazer churrasco lá em Aracruz, Santa Cruz. Fizemos aquele passeio de barco que tem lá em Santa Cruz. Como que eles eram com as crianças? Assim, vocês têm alguma lembrança, alguma história, alguma coisa para contar pra gente? E em todos os churrascos, aí ele fazia o arroz, porque o Ian ama o arroz dela. A Júlia fazia salada de batata, porque a Júlia ama a salada de batata. Né? Eles foram super carinhosos com os dois. Os dois se sentiu em casa lá. Aliás, estavam lá o tempo todo. Nunca chamaram de avós, mas podia, né? Podia. Bem que vocês não vão poder estar, né, nos 50 anos, mas eu queria saber se vocês queriam deixar um recadinho, queriam falar alguma coisa, agora, né, diretamente pro vô e pra vovó, e se vocês quiserem, podem ficar à vontade também. Iri e Vargas, vocês são enormes no nosso coração, né, amigos maravilhosos mesmo, que a gente quer manter por muito tempo. E assim, que legal, 50 anos juntos, nossa, maravilhoso. Parabéns para os dois. Comemorem muitos mais anos, que tem muitos anos pela frente, de amizade e de alegria. Irineia e Vargas. Fiquei muito honrado com o convite para participar da celebração de 50 anos de casamento de vocês. O amor de vocês é um exemplo para todos os seus amigos e familiares e demonstra que o amor verdadeiro é capaz de resistir ao tempo e às adversidades. Que cada lembrança construída ao longo desses anos sirva de inspiração para novos capítulos que ainda estão por vir. Parabéns ao casal de ouro. Oi, mano. Oi, cunhada. Não é dessa vez que eu vou conseguir viajar para ver vocês. Mas não vai faltar a oportunidade. E eu me sinto muito feliz de saber que vocês vão fazer 50 anos de casados. E meus parabéns. Saúde, felicidade e muitos anos de vida ainda. Um abraço para todos vocês. Ei, gente, tô passando aqui hoje para dizer muito obrigada por tudo que vocês sempre fizeram por mim, por tudo que vocês sempre fizeram pelas minhas meninas. São 49 anos de caminhada acompanhando vocês, desses 50.
Vocês sempre foram pais muito presentes, sempre deram todo o apoio que eu, a Cal precisamos, depois as nossas crianças. Então aqui, vocês são um exemplo pra gente. E agora chega o momento em que a gente pode começar a tentar retribuir tudo que vocês fizeram por nós. Muito obrigada por tudo, amo vocês e vou continuar aqui perto para sempre. Oi pai, oi mãe, passando aqui para dar os parabéns, celebrar essa data com vocês é muito bom, é muito gratificante. A gente sabe que a trajetória de vocês não foi fácil, mas acima de tudo, vocês conseguiram chegar até aqui com muito respeito, muito amor, muito companheirismo. E foi isso que vocês passaram pra gente. Eu tenho muito orgulho da história de vocês, de fazer parte dessa história. E é isso. Desejar que venham mais 50 anos, para daqui 50 anos a gente estar comemorando de novo. E é isso, parabéns. Beijo, amo vocês. Ei vô, ei vó, parabéns pelos 50 anos de casado. Amo muito vocês. Obrigada por tudo que vocês fazem pela família. Um beijo da neta preferida. Ei vô, se tudo der certo, vocês vão estar vendo esse vídeo na cerimônia. No comentário. Queria primeiramente agradecer por todo o apoio, por todo o carinho, por todo o amor, por todos esses anos. Queria palavras, para mensurar, para o tamanho da minha gratidão, assim. Queria dizer que eu amo vocês, estou muito feliz de estar aqui, comemorando junto com vocês 50 anos. Não são 50 dias, não são 50 horas, são 50 anos, é uma vida. Queria dizer que é uma honra pra gente estar aqui e essa foi uma forma da gente tentar demonstrar nossa unidade, nosso carinho e nossa gratidão por vocês. Oi vó, meus parabéns pelos 50 anos de casado. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.